Bem-vindos ao segundo dia da Semana da Proclamação. Nós estamos debaixo de uma palavra profética nesse ano, que é ano da proclamação. Então 2023 é o ano da proclamação. O texto que é base para essa palavra profética está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 31, que diz assim: proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo, sem restrição alguma, sem impedimento algum. E lá, o texto lá fala: pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Na versão que eu li, que é nova versão transformadora, NVT, fala proclamando corajosamente o reino de Deus. E é justamente nessa diferença de palavras que eu queria começar essa mensagem de hoje, falando um pouquinho com vocês. O Novo Testamento originalmente foi escrito na língua grega. Vocês sabiam disso? Que originalmente o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Por quê? Porque naquela época o mundo mediterrâneo tinha sido conquistado por Alexandre o Grande, e ele trouxe e ele impôs a cultura e a língua escrita grega em todos esses lugares onde ele conquistou. E o grego naquela época, naquela região, era uma língua internacional, assim mais ou menos como o inglês é hoje. Então, se você queria escrever algo que fosse abrangente, que muitas pessoas tivessem a oportunidade de ler e entender, você deveria escrever em grego. E como a gente está falando do Novo Testamento, da palavra de Deus, do Evangelho que precisava ser propagado para todas as nações da terra, então a melhor língua para escrevê-la era justamente o grego. Agora, a tradução do grego para o português ou do grego para o inglês sofre algumas limitações, porque o grego ele possui muitas palavras, às vezes, para uma palavra única nossa no português. Aqui, por exemplo, a gente viu esse exemplo. Na versão nova, na versão NVI, a gente vê lá escrito pregava. E aqui na versão que eu tenho, na mensagem que eu escrevi, que é NVT, e na que a gente usa também aqui como base para a palavra profética, no lugar de pregava está escrito proclamavam. Mas essas duas palavras, elas têm a mesma palavra de origem no grego. E muitas ocasiões na Bíblia, no Novo Testamento, você vai encontrar também a palavra pregar e a palavra proclamar, que não é a mesma origem que essa palavra tem aqui em Atos capítulo 28, versículo 31. A palavra que é usada aqui nesse texto é querusso, que é a palavra que significa proclamar. Mas em alguns outros textos do Novo Testamento, você vai encontrar a palavra pregar e proclamar com outro significado e com uma outra palavra de origem grega, que vai significar, por exemplo, evangelizar, vai significar, por exemplo, ensinar, vai significar, por exemplo, anunciar. Mas nesse caso específico, Atos capítulo 8, versículo 31, a palavra é querusso. E essa palavra significa proclamar algo que o rei te enviou para proclamar. A pessoa que proclama, a pessoa que proclama essa mensagem querusso, ela foi enviada por um rei para trazer uma mensagem que todas as pessoas deveriam ouvir e obedecer. Naquele tempo não tinha internet, não tinha jornal, não tinha TV. Então o rei, quando ele decidia algo, quando ele queria declarar algo, quando queria proclamar algo, ele chamava uma pessoa chamada arauto, e confiava a esse arauto, que era uma pessoa fiel, para ir transmitir aquela mensagem para o povo. Então, quando a gente lê aqui em Atos capítulo 28, versículo 31,
É isso que o texto quer dizer, que naquela época as pessoas proclamavam, pregavam o reino de Deus dessa forma, como arautos. Eles não estavam falando aquilo que eles pensavam, eles não estavam falando uma mensagem que eles inventaram, eles estavam falando aquilo que o rei falou para eles falar. Eles estavam trazendo uma mensagem que o rei deu para eles falar, e eles não podiam alterar, não podiam colocar nenhuma vírgula, nenhum ponto de exclamação a mais. Tinha que ser fiel e transmitir aquela mensagem com autoridade. Então, ano da proclamação significa que Deus está nos chamando com essa incumbência de arautos, de sermos arautos na cidade de Foz do Iguaçu, e em toda a região e aonde o Senhor nos enviar, para que a gente leve essa mensagem que Ele nos confiou. Amém? E um arauto precisa ser fiel e precisa ter consciência da autoridade que ele tem. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco nessa noite. Essa palavra querusso, ela também significa proclamar solenemente e publicamente. Eu não sei se vocês lembram de algum filme que quando o arauto ia falar algo, primeiro tocava uma trombeta, aí de repente chegava o arauto, abria aquele rolo e começava a declarar o que o rei lhe enviou para falar. Tenha isso em mente. Às vezes o arauto saía com um sino, e para chamar a atenção de todo mundo, e todo mundo ia ali para ouvir a declaração do rei. E essa é a imagem que nós precisamos ter de nós a partir desse dia. Você é um arauto, você foi investido de autoridade, e a palavra que você proclama, essa mensagem, foi o rei que te chamou para proclamar, e ele confiou que você vai fazer isso. Amém? Isso está lá em Marcos capítulo 16, do versículo 15 ao 18. Jesus disse assim: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem. Essa palavra preguem é querusso, o evangelho a todas as pessoas. Então Jesus nos enviou como arautos para pregar a mensagem que Ele nos deu para pregar a todas as pessoas. O texto continua, versículo 16: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. 17: estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. 18: pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Um arauto, ele sabe a autoridade que tem, porque ele sabe que foi enviado para trazer uma mensagem no nome do rei. É por isso que a gente fala no nome de Jesus. Por que você fala no nome de Jesus? Porque você está falando, porque você representa Ele, você é um mensageiro dele. Amém? Eu quero ler um texto que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 ao 5. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Essa palavra pregue aqui é querusso. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Ele escreveu 13 cartas que estão no Novo Testamento. Essa foi a que conhecemos, a última carta que ele escreveu,
antes de ser decapitado, ele sabia que ele estava na fila para cumprir uma pena de morte. Ele sabia que ia ser decapitado. E ele escreveu essa carta para Timóteo, seu discípulo, seu filho amado em Cristo. E esse é o último capítulo dessa carta. Essas são as últimas palavras que Paulo escreve a Timóteo. Depois dessas palavras, ele começa a pedir para Timóteo ir visitá-lo, trazer alguns livros para ele, tentar levar uma pessoa junto. Então, como instrução, como doutrina, essas aqui são as últimas palavras que Paulo deixou registrado e que ficou registrado para os nossos dias. Então nós temos que considerar que essas são as palavras mais importantes dessa carta. Normalmente, quando nós escrevemos algo, o que é mais importante é a conclusão. E essa aqui é a conclusão. Para Timóteo pregar a palavra, estando preparado a tempo e fora de tempo. Para Timóteo proclamar a palavra, com esse entendimento que ele é um arauto, que essa palavra usada aqui é querusso. E esse sendo o assunto mais importante dessa carta, é o assunto mais importante que Timóteo precisava entender, e nós como discípulos de Cristo, entendendo o quão importante foi Paulo nessa caminhada cristã, todas as cartas deles, o quanto importante para a nossa doutrina, para o nosso entendimento, para a nossa caminhada, são as cartas de Paulo. Esse texto aqui também é muito importante para a gente, especialmente nesse ano, e a partir desse ano, e a partir de hoje, que é o ano da proclamação. Então nós já sabemos que nós somos arautos do rei. Mas nós precisamos saber o que fazer agora, já que somos arautos. Nós precisamos saber o que nós devemos fazer no ano da proclamação. Proclamar o quê? Quando? Como? Para quem? Então, algumas dessas perguntas que são muito importantes, eu vou tentar responder através desse texto que nós acabamos de ler. Paulo aqui faz uma convocação solene, e ele faz isso diante de Deus Pai e de Deus Filho. Ele está fazendo algo solene. Essa palavra aqui eu vou ler a versão que eu li agora, porque em outros lugares eu li tanta versão. Está escrito aqui: eu o exorto solenemente. Em outra versão que eu li fala: eu conjuro-te. Isso é uma convocação solene para que Timóteo ele assuma o papel dele, principalmente agora, a partir do momento que Paulo está praticamente encerrando o seu ministério. Logo em seguida você vai ver aquela frase famosa que nós conhecemos de Paulo, que ele diz que ele encerrou a carreira, que ele combateu o bom combate, encerrou a carreira. É justamente logo aqui em seguida. Então Paulo está praticamente passando aí o bastão para Timóteo. E se você ler o livro de Hebreus, você vai ver lá que Timóteo ele também foi preso, que ele em determinado tempo estava na prisão. Então Timóteo ele seguiu fielmente aquilo que ele aprendeu de Paulo. Então Paulo faz aí essa convocação e ele traz algumas instruções que são práticas com relação a esse chamado de arauto para Timóteo e para nós. E a primeira que eu queria compartilhar com você é essa que ele diz: esteja preparado. Paulo não estava falando aqui de conhecimento da palavra, porque talvez você pense que está preparado para ser arauto é você conhecer toda a Bíblia, é você fazer um curso de teologia, e só então você vai estar preparado para cumprir esse chamado. É muito bom você, e você deve ler toda a Bíblia. É muito bom você conhecer, quanto mais, melhor a palavra de Deus. Mas esse chamado para ser arauto, ele pode começar hoje.
Ele pode começar agora. Aliás, não só pode, ele deve começar hoje e deve começar agora. Porque Paulo aqui não está falando de estar preparado teologicamente. Porque Timóteo já era uma pessoa preparada. Lá no capítulo 3, um capítulo anterior, no versículo 14 e 15, Paulo fala assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então, Timóteo já era uma pessoa que conhecia muito bem a palavra, desde criança. Paulo estava falando de uma preparação diferente. Paulo estava falando de ter uma predisposição, de estar sempre alerta e sempre pronto. É predisposto, porque um arauto, ele pode ser chamado a qualquer momento para trazer uma mensagem do rei. Ele está sempre à disposição do rei, para que ele vá a um determinado povo e traga aquela mensagem. E Paulo estava falando isso para Timóteo, por quê? Porque o chamado para proclamar é a tempo e fora de tempo. Ele tinha que estar sempre predisposto, sempre preparado, sempre pronto, porque ele nunca saberia qual que era o momento que ele iria ter que trazer aquela mensagem. Podia ser quando fosse conveniente ou não para ele, ou para a pessoa que fosse ouvir. Podia ser quando ele fosse bem recebido ou não. Podia ser quando houvesse alegria de receber aquela mensagem ou não. Podia ser num ambiente preparado para essa proclamação, como aqui, nós dentro desse templo, ou numa reunião de célula. Ou podia ser num local de trabalho, num ônibus. Eu conheço uma pessoa que caminhou conosco que ele proclamou o evangelho no ônibus, e até casou com a pessoa depois. O Léo. Pode ser numa festa ou pode ser num velório. Esses dias eu fui com... A gente estava presente, o velório do meu sogro. Ele faleceu agora em dezembro. E a gente foi presente, a gente participou lá do velório, que foi dentro da maçonaria. O padre da igreja católica, ele não entra lá, mas o arauto de Jesus Cristo entra. O arauto do Senhor Jesus, ele entra. Porque lá tem gente, lá tem pessoas, né? E pessoas dignas. Meu sogro amava aquele lugar, gostava muito das pessoas. E Jesus ama aquelas pessoas. E aí nós tivemos lá a oportunidade de trazer uma palavra. Acho que é por isso que Jesus falava, vai de 2 em 2. Porque quando deu a oportunidade eu falei, eu acho que eu não vou. O pastor pegou, eu vou, né? O pastor já estava pronto, ele estava preparado, ele estava predisposto, ele estava alerta. E aí aquela coragem do pastor me incentivou. E lá naquele lugar nós trouxemos a proclamação do Evangelho. E as pessoas tiveram a oportunidade de entregar a vida para Jesus. Então é a tempo e a fora de tempo. Nós precisamos estar preparados. E outra coisa que Paulo fala é que é preciso repreender, corrigir e exortar. Capítulo anterior, capítulo 3, versículo 16, fala que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Paulo diz a Timóteo que em algum momento ele iria proclamar a mensagem para pessoas que não suportariam a sã doutrina, que não estariam dispostas a ouvir a verdade, mas queriam correr atrás de mestres que lhes contem mitos e fantasias por causa dos seus próprios desejos e por sentir e coceira em seus ouvidos. Eu acho que Paulo estava falando desses dias que a gente vive. Você já viu uma pessoa com coceira no ouvido? Ela tenta coçar de alguma forma, ela pega o dedo, esse dedo é grosso, ela pega o mais fino. Se não dá, ela pega uma caneta, ela pega uma chave, ela quebra um palito de fósforo, ela pega um cotonete, ela faz qualquer coisa para aliviar aquela coceira, e amanhã ela tem de novo, ela pega com outra coisa de novo. O que servir na hora é o que ela vai usar. Assim é essa geração que fuça a internet, que fuça
o YouTube, que sai atrás de mensagens que vão trazer um alívio para a coceira que elas têm no ouvido. A mensagem que sai do púlpito da igreja delas, elas não querem ouvir, porque elas não suportam a sã doutrina, não estão dispostas a ouvir a verdade. Então elas procuram a verdade do formato que elas desejam e se envolvem com mitos e fantasias. Mas você, meu irmão, você é arauto do rei, amém? Você não é um cotonete, você não é um palito de fósforo, uma chave que coça o ouvido das pessoas. Nós não somos chamados para esse ministério de coçar a orelha, de ser cotonete, de ser um pedacinho de pau para aliviar a coceirinha que a pessoa tem no ouvido. Nós não podemos deixar de proclamar a verdade que nos foi confiada pelo rei para agradar as pessoas, com medo de elas se entristecerem, porque elas vão ouvir a verdade. Mas a Bíblia fala que só a verdade liberta. Essa aqui não é uma frase do Bolsonaro, essa é uma frase de Jesus: conhecereis a verdade vos libertará. Se você de fato ama a pessoa, você deve repreendê-la, corrigi-la e exortá-la. Mas isso não quer dizer que você pode fazer com autoritarismo e de qualquer forma. Paulo explica aqui, ele fala como você deve fazer. Você deve fazer isso com paciência. Nós não podemos forçar a pessoa a receber a verdade de Deus, nós não podemos forçar a pessoa a se arrepender. Nós devemos ter paciência e não desistir delas, e orar, e interceder, e deixar o Espírito Santo convencer. Nós somos chamados para proclamar, e às vezes nós queremos fazer o trabalho do Espírito Santo, mas a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é quem? É o Espírito Santo. Então o nosso trabalho termina, entre aspas, quando a gente transmite a mensagem. Mas existe uma palavra aqui que chama exortação, que no grego ela significa você ficar do lado da pessoa, trazer ela para perto de você e você consolar, e você impulsionar, em você ajudar. Então o trabalho não termina ali, porque você precisa continuar exortando, você precisa continuar estando do lado da pessoa para estar motivando. Ainda que você repreenda, e ainda que você corrija com as suas palavras. Mas Paulo fala que não é só com paciência, também é com a doutrina. Não proclame o que você acha, não proclame nada além do que está escrito na Bíblia, da doutrina bíblica. Se você não sabe, o pastor falou isso domingo, ele fala: espera um pouquinho, que eu conheço alguém que sabe. Você fala com o teu discipulador, você fala com o teu pastor, o teu pastor fala com o discipulador dele, e todo mundo vai orar, mas a sã doutrina vai chegar para corrigir, para repreender e para exortar. Nós não podemos, no papel de arauto, falar aquilo que Deus não nos falou, inventar coisas que não estão na Bíblia. Como diz na Bíblia, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Não está isso na Bíblia, mas está: batei e lhe será aberto. Verdade? Verdade? Eu falo verdade? Pedi e lhe será dado. Então é quase a mesma coisa, mas fala o que está lá. Mas primeiro, em Pedro também, nós vemos lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 e 16, mais 2 pontos que nós devemos levar em consideração quando a gente estiver proclamando, repreendendo, corrigindo. Diz assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Estejam sempre preparados para você fazer o quê? Querusso. Versículo 16: contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Então, como que você repreende, corrige, proclama? Com mansidão, com amabilidade e com respeito.
Você precisa respeitar, eu preciso respeitar que a pessoa não pensa como eu. Eu não preciso respeitar o que ela pensa, não preciso. Porque justamente o que ela pensa que está colocando ela naquela situação. Mas eu tenho que respeitar que ela tem o livre-arbítrio para pensar do jeito que ela quiser. Ela está tendo uma oportunidade de ter uma metanoia, uma transformação de mente ao ouvir o Evangelho. Mas isso não me dá direito de ser desrespeitoso. E eu preciso ser amável, manso, para que essa pessoa, ela entendendo que há amor envolvido nesse negócio, ela vai entender que aquelas palavras de repreensão, de correção e de exortação são necessárias. Quando você corrige alguém e essa pessoa sabe que você ama, ela sabe que é para o bem dela. É assim também que um arauto deve proceder. Agora, a lição mais importante que Paulo traz a Timóteo é o que ele vai proclamar. O texto fala pregue a palavra. Nós já vimos, né, que esse pregue aqui é querusso a palavra. Agora, o segredo para entender a profundidade do que Paulo está falando também está no grego. No capítulo 3, Paulo refere-se à Bíblia com duas palavras diferentes da usada aqui no capítulo 4. Ao dizer, porque desde criança você conhece as sagradas letras, está no capítulo 3, versículo 15, ele usa hieros para lugar de sagrado, ele usa grama, com 2M, no lugar de letras. E isso significa a mesma coisa praticamente que nós vemos aqui, sagradas letras, sagradas escrituras, ou escrito sagrado. E no versículo 16, ele fala assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então aqui ele também está se referindo à palavra, à Bíblia. Mas a palavra usada aqui para a escritura é graphe, com PH, que significa escritura, coisa escrita ou uma certa porção da escritura sagrada. Então são duas palavras distintas, que parecem a mesma coisa, mas não são. Mas aqui no capítulo 4, no versículo 2, quando ele diz pregue a palavra, o original grego é querusso, que nós já conhecemos, e a segunda é logos, que significa uma palavra proferida a viva voz, que expressa uma concepção ou uma ideia de alguém. Então Paulo está falando, pregue o logos. Ele não está falando pregue uma escritura, pregue um escrito sagrado. Ele está falando pregue o logos. E lá em João capítulo 1, eu quero ler com vocês, para a gente entender melhor do que é esse logos. Nós vamos ler até o versículo 14, tá? João capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio era aquele que é a palavra. Se você olhar no grego, ali, no lugar de palavra, não é graphe e não é grama, é logos. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunho da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra, logos, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a Logos tornou-se carne
e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Uau! O que Paulo estava falando para Timóteo, não era para Timóteo pregar a Escritura, não era para Timóteo pregar um texto sagrado. O que Paulo estava falando para Timóteo, é para Timóteo pregar a Logos, proclamar Jesus. Nós não somos chamados para proclamar o nosso conhecimento bíblico, não fomos chamados para debater livros, capítulos e versículos. Os mestres da lei do tempo de Jesus tinham muito conhecimento, eles eram os escribas, e Jesus não gostava muito do que eles faziam. Olha o que está escrito lá em Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29. Fala sobre o impacto da proclamação desses homens. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Os mestres da lei, eles conheciam toda a Bíblia, eles conheciam tudo, eles sabiam decorado, muito melhor que a gente. Nós não temos como, hoje ainda, muitos anos depois, a gente não tem como ter o conhecimento que esses homens tinham do Antigo Testamento. Mas mesmo assim as pessoas ficavam maravilhadas quando Jesus falava, porque Jesus falava como alguém que tinha autoridade, e não era como aqueles mestres da lei, escribas, que conheciam a Bíblia, como os teólogos, que alguns não conhecem Jesus, mas conhecem muito bem a Bíblia. Você vai ficar impressionado o quão distante muitos teólogos estão de Deus. Tem muitos teólogos que não são cristãos, tem muitos teólogos que são ateus, tem muitos teólogos que se tornaram ateus fazendo o curso de teologia. Então não é o conhecimento bíblico, não é o debate bíblico, é a Logos que nós devemos proclamar. Nós somos chamados para proclamar o Logos que se tornou carne, para proclamar Cristo em nós, a esperança da glória. A nossa mensagem é a nossa vida nele e a vida dele em nós. Olha que está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5. É isso que Paulo pregava. Paulo fala assim: pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo o Senhor, e a nós como escravos de vocês por amor de Jesus. Qual que era a pregação dele? Jesus Cristo o Senhor. Sabe quem que é Jesus? Ele é o rei, mas ele também é a mensagem. Ele é o rei e ele é a mensagem. Ele está na Bíblia, de capa a capa. Você vai encontrar ele em todo lugar. No primeiro versículo da Bíblia, você vai ver Jesus ali fazendo, né? Falando, ou sendo a resposta da fala do Pai. Você vai ver Jesus no capítulo 1, quando o Pai fala assim: façamos o homem, façamos isso, façamos aquilo. Com quem que o Pai está falando? Com Jesus. Você vai ver Jesus lá em Gênesis também, sendo o cordeiro que vai substituir Isaac. Você vai ver Jesus em toda a Bíblia. Você vai ver Jesus lá no Êxodo, sendo o cordeiro que foi morto, e o sangue foi colocado nas portas, nos umbrais das portas. Você vai ver Jesus em Cantares, sendo o amado da nossa alma. Em Salmos, o nosso bom pastor. Você vê Jesus em toda a Bíblia, porque Ele é a própria palavra, e é Ele que nós devemos pregar. E a autoridade que nós temos para proclamar, essa autoridade que Jesus tinha, nós também temos. Essa autoridade vem do testemunho de nós conhecermos o Rei e de vivermos nele e para Ele. A nossa autoridade é um resultado da nossa intimidade com Ele. Eu não sei se você sente isso, mas quando nós ouvimos uma pessoa cheia de Deus falando, a gente sente que é como se Ele mesmo estivesse falando conosco. Não é assim? Foi assim que aqueles discípulos no caminho de Emaús, eles estavam maus, né? Eles estavam tristes, porque Jesus tinha acabado de ser sepultado. E aí de repente Jesus começou a caminhar com eles.
E Jesus começou a falar para eles tudo o que tinha acontecido através dos livros da Bíblia, porque Jesus está em todos os livros da Bíblia. E aí, quando eles entenderam que era Jesus, quando ele partiu o pão, eles falaram assim um para o outro: é por isso que o nosso coração queimava quando ele falava. Quando você fala de Jesus, o coração das pessoas queima? Alguém já falou para você isso? Na célula, quando você está falando que tem algo diferente naquilo que você está falando. Por que isso acontece? Se não acontece, vai acontecer, porque você está falando pouco do teu relacionamento com Jesus e de quem Ele é. Porque é Ele em você. Lá em Mateus, no capítulo 28, eu li aqui Marcos capítulo 16, quando Jesus fala para que a gente vá e pregue o Evangelho a todas as pessoas. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, é o mesmo texto. E Jesus está falando para os querus, não é? Querusso querusso é o ato de proclamar. Mas a pessoa que proclama, o arauto no grego é querux. Jesus está falando para esses arautos, para eles irem e proclamarem o reino de Deus, ensinar as pessoas a obedecer tudo aquilo que Ele os ensinou, para batizar. E aí o texto fala assim: e eis que eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Jesus é o rei, Jesus é a mensagem, mas Jesus também é você, o arauto, se você permitir. Importa é que ele cresça e que eu diminua. À medida que você vai sendo fiel, à medida que você vai tendo intimidade com Ele, à medida que você vai conhecendo mais Ele, mais Ele vai se manifestando através de você. O importa é que ele cresça e que eu diminua. O Espírito Santo, ele habita em você para te formar Cristo, para formar Cristo em você, para formar Cristo em mim. Esse arauto que você começou essa reunião pensando: então eu sou um arauto, então eu tenho que fazer tudo isso. Jesus falou em João capítulo 15: vocês não podem fazer nada sem mim. É Ele. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. É Ele que vai fazer com você. O Espírito Santo vai te conduzir a toda a verdade. Ele vai te fazer lembrar todas as coisas que Jesus te falou. Ele vai te impedir de ir em alguns lugares, como Ele impediu Paulo. Eu acho que o único impedimento que tinha ali, Atos capítulo 28, versículo 31, que eles pregavam, proclamavam sem impedimento nenhum. O único impedimento era quando o Espírito Santo impedia, porque ninguém podia resistir àqueles homens. Nem paulada, nem pedrada. O pastor falou que ia falar sobre isso aqui hoje, né? Na oração, às 6h30, o pastor falou sobre isso. É claro que tinha impedimento, mas agindo eu, quem impedirá? A Bíblia diz. Se é Deus que está agindo através de você, quem que vai impedir? Então é Ele que faz. Jesus é o Rei, Jesus é a mensagem, e Jesus é você. Tem que ser você. Você tem que ser Ele. Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3: vocês demonstram que são a carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Nós somos a própria tábua, onde está escrita a palavra de Deus, onde o Logos está escrito, onde Ele se manifesta através de nós nesse tempo. Você não é um cotonete, você não é um pedaço de madeira para coçar os ouvidos da pessoa. Quando você fala, é o próprio Deus que está falando. Quando você toca, é o próprio Deus que está tocando. Quando você chega, é o próprio Deus que está chegando. Esse ano da proclamação é muito mais do que você pensava. Não é um ano, é uma vida. Mas é um ano para a gente entender o nosso chamado e quem nós somos. É um ano para a gente entender a mensagem que nós carregamos. Existe algo aqui que Paulo disse a Timóteo, que está lá no comecinho do texto, no capítulo 4. Ele fala: na presença de Deus e de Cristo Jesus,
que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino. Vai chegar o dia, e está próximo, como o pastor nos ensina. Ou Jesus volta ou você volta para Ele. Vai chegar o dia em que o julgamento vai acontecer, onde as pessoas que não têm Jesus, elas vão ser julgadas para condenação. E todos vão ser julgados, inclusive os crentes. Mas o julgamento dos crentes é por obras, é para galardão, é para você receber a recompensa do teu trabalho de arauto fiel. Agora, as pessoas que não conhecem Jesus e que estão nessa cidade, e que você não sabia que você era arauto e que você tinha uma mensagem para entregar para elas, essas pessoas, elas correm o risco de chegar diante do rei e não ter tido a oportunidade de ter sido exortada, de ter sido corrigida, de ter sido repreendida, de ter tido a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e de entregar a vida para Jesus. Porque a Bíblia diz, e é clara, que só há um nome que é dado aos homens, que através dele nós podemos ser salvos. Esse é o nome de Jesus. Jesus Cristo, o único intercessor entre o homem e Deus. E você carrega essa mensagem. Eu carrego essa mensagem. E existe uma urgência para a gente proclamar essa mensagem. Existe uma motivação que a igreja nos traz. Esse ano nós vamos batizar 150 pessoas. Mas nós não podemos ser motivados só quando o pastor traz aqui. Nós precisamos ter um sentimento de urgência, de cumprir o nosso chamado. Esse texto termina 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Diz assim: você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Paulo não está falando para Timóteo fazer aquilo que ele não fez. Ele sabia que ia ter sofrimento, e vai ter sofrimento. Às vezes o sofrimento é uma pessoa que caminhou com você, caminhou na tua célula, com quem você pregou, proclamou, exortou, e essa pessoa decidiu abandonar tudo, como Paulo. Se você terminar esse texto aqui, capítulo 4, você vai ver Paulo citando o nome de algumas pessoas que abandonaram a fé. Alguns que caminharam com ele serviram de testemunha contra ele, para ele ser julgado e condenado à morte. Às vezes o sofrimento é isso, é ingratidão. É a pessoa ter caminhado com você e preferiu coçar os ouvidos. Mas nós precisamos entender que maior do que sofrimento, do que qualquer privação, e é aqui que eu creio que está o segredo de não ter impedimento nenhum, é você e eu termos a consciência de que Jesus, o Rei, Ele vai voltar, e que Ele nos comissionou, Ele nos convocou solenemente para, no lugar dEle, proclamar essa mensagem que liberta, que transforma, que cura, mas que muitas vezes não agrada, porque nós estamos falando de verdade, não de mito nem de fantasia. Então eu quero convidar você que entendeu o que é esse ano da proclamação, que missão que você tem nesse tempo, para você ficar em pé. E se você de fato quer se alistar, quer se colocar à disposição, preparado, alerta para aquilo que Deus quer fazer, não em você, porque você já é salvo, mas através de você, fazer nessa cidade, fazer nas pessoas dessa cidade. Eu quero te convidar a vir aqui na frente, e eu com você, nós vamos ficar aqui na frente. Eu vou pedir o pastor Josué para ele orar por nós.
para que o Espírito Santo nos batize, alguns de novo, com poder, com autoridade, com compaixão, com entendimento, para que a gente se deixe ser usado por Deus nesse tempo. Um tempo onde você vai ganhar pessoas que trabalham com você, clientes, fornecedores, vai ganhar a tua vizinhança, só sabendo que você precisa estar preparado, porque na hora certa o Espírito Santo vai te dar o que falar, vai te falar o que fazer, vai trazer as pessoas para você. Elas nem vão entender porque estão ali. Às vezes o Espírito Santo faz isso, ele gera encontros que nós precisamos perceber que não é do acaso, é um encontro marcado nos céus, e aquele é um encontro para você proclamar o Jesus que está na sua vida. Amém? Pastor? Pai querido, tua palavra foi ministrada, Senhor, com autoridade, com graça, com firmeza, com a verdade. Pai, nós não precisamos inventar nada, apenas proclamar aquilo que o Senhor nos comissionou a fazer. Pregar o Senhor Jesus, pregar Jesus Cristo, que é o Deus vivo, que está no nosso coração e que acendeu dentro do nosso coração essa vontade de entregá-lo ao Senhor. O Logos do Senhor, o Verbo, a palavra, o Cristo, foi nos trazido, Senhor, na forma de carne, para que nós pudéssemos entender, e nós não precisamos inventar nada, Senhor. Por isso eu apresento, Pai, os meus irmãos, os teus filhos, o teu povo que está aqui, Senhor, colocando suas vidas diante do Senhor, nesse tempo de proclamação mais do que nunca. E como foi dito, tem uma urgência, Senhor, porque parece que o mal está vencendo. Quando olhamos pelas situações, o mal está tomando conta, Pai, mas a tua palavra nos garante, nós acreditamos nela, que a nossa fé seja colocada em ação, que diz que nós somos mais que vencedores, por estar do lado do Verbo, da verdade, do Deus vivo. Pai, traga sobre teus filhos, Senhor, esta unção, esse poder, essa graça, Senhor, de anunciar, de proclamar, de falar a verdade, Senhor, a verdade, mais do que a letra, mais do que o conhecimento, mas aquilo que o Senhor já fez a cada um de nós, cada testemunho, cada livramento, cada milagre, Senhor, na vida de cada um deles. E eles já receberam o maior milagre que o ser humano pode receber, que é a tua salvação. Pai, eu os abençoo, Senhor, para que o menor desta casa seja 1000 em conquista para o teu reino, para aquilo que eles foram usados, estão sendo usados, seus dons e talentos, Pai, sejam colocados à sua disposição, e que em nome de Jesus a verdade seja pregada, o Logos de Deus, o Verbo de Deus seja pregado em todos os lugares, com a sua vida, com o seu jeito de ser, com o seu comportamento, com a santidade, com a fidelidade, Pai. E se for preciso que eles abram as suas bocas e falem, Senhor, mas que toda a sua forma de viver seja para anunciar, proclamar este reino, Pai. Vida, Senhor, alguns, Senhor, passarão, assim como Paulo chegou e disse: está chegando o nosso tempo. Esta geração, Senhor, seja aquela, Senhor, que vai promover a sua vinda, Senhor. Essa geração que vai cumpra totalmente o seu chamado e o legado de cada um, Senhor. Pai, em nome de Jesus, receba, Senhor, nossas vidas, receba, Senhor, o nosso querer, o nosso fazer, e em nome de Jesus, Pai, traga essa unção fresca sobre eles. Eu declaro, Senhor, sobre eles, eu abençoo cada um deles, Senhor, para essa unção nova de conquista, Senhor, que eles conquistem, Senhor, até onde mesmo não plantaram, Pai, e que o Senhor dê a eles
um ouvido afinado, estejam alertas aonde levar, aonde proclamar, e que em nome de Jesus o teu reino cresça, que o Senhor cresça, que nós venhamos a diminuir, que nós sejamos colocados no nosso lugar, mas que o Senhor seja exaltado por toda a palavra proclamada, por toda a palavra dita, Senhor, na célula, no trabalho, no discipulado, no evangelismo pessoal, naquilo que o Senhor tem como resgate. Dê a ousadia e a coragem necessária para teus filhos, para engrandecer o teu nome, para agradecer o teu nome, em forma do presente chamado Verbo, do presente chamado Jesus, o Logos de Deus, manifestado no nosso tempo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, no nome santo, poderoso de Jesus. Se você concorda com essa oração, receba, diga amém, eu recebo, que ela se torne verdade, prática na sua vida, para a honra, glória, louvor do nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Pode aplaudir Jesus. Glória a Deus.